Bom, gente, temos aqui de novo, né? Novamente, Para quem não nos conhece, eu sou a Glória. eu sou o Tomás, casal do canal Repensando Sonhos. Aí, hoje temos aqui no Sambódromo aqui, que é o Parque da Cidade, né? Isso, ó. É bonito aqui. Tem um campo, tem uma pista de skate ali atrás. E nós estamos aqui, né, aproveitando o solzinho da tarde. Isso. Bom, tem um monte, a gente resolveu fazer esse vídeo porque eu vi ontem, foi do Palhano, né? Isso. Aí eu gostei do que ele fez o vídeo ali, porque tá tendo muita gente dizendo assim, o Paraguai é o paraíso, o Paraguai não é o paraíso, o Paraguai é excelente, é a terra das oportunidades, aqui eu vou vir para o Paraguai e vou ficar rico. E a gente tá aí, não é para dar um banho de água fria, né? Não. Mas serve também. Quando for querer vir para o Paraguai, né? Tem que pensar bem que o Paraguai não é o paraíso, é um país como qualquer outro. Tem as suas qualidades, tem as suas vantagens, mas também tem os seus defeitos, né? Tirar o óculos um pouco. Tem os seus defeitos também. Aí muita gente está vindo para cá, faz documentação, depois quebra a cara, né? Porque não pensou, não planejou, não verificou, não é isso que a pessoa queria. Que aí estão só gastando dinheiro, perdendo tempo. Tem que saber, quer vir para o Paraguai é bom. Para trabalhar aqui de carteira é péssimo. Pode até arrumar, mas é difícil, porque você está num país diferente, onde você tem que saber a língua daqui, eu tenho o Guarani ainda para complicar, que o Guarani é essencial aqui, é cultural mesmo, praticamente 90% da população fala Guarani, aí é um diferencial saber Guarani, que já vai ser difícil para aprender, é difícil já até o espanhol. Não é a mesma coisa que sair de uma cidade para outra, de um estado para outro no Brasil. É um país diferente, tem suas leis diferentes. Tem vantagem como é que é o nome? Nos impostos? Tem. Mas agora, você vai ter alguma vantagem com esses impostos? Para nós, os impostos não tem vantagem nenhuma, né? Porque a gente paga imposto no Brasil, a gente paga imposto de renda no Brasil, ganha no Brasil e paga imposto de renda no Brasil. Então, não vai ter uma diferença grande de imposto. Então, a gente até perde um pouquinho, né? Mas a gente quis vir para cá para conhecer uma nova cultura. A gente não veio aqui para ficar rico. A gente já está de certa idade, né? Não temos mais com essa vontade de enriquecer, a gente quer viver a vida. Aí se a pessoa olhar para os vídeos para trás, vai saber como é que a gente é, né? Aí, que mais? Aí a pessoa vem para cá, tem na fila do Migramóvel, como o Palhano mostrou, né? Marco Palhano. Quem quiser vai lá, olha no canal do Império Nômade, né? Aí até diz lá que chegou foi por nós, né? Aí ele falou uma realidade. É uma coisa assim dura, mas a pessoa vem para cá, se for, vamos dizer, ganhando um salário mínimo brasileiro, não vai conseguir, não vai viver aqui. Já no Brasil, se for numa cidade do interior, até vai conseguir. Tem uns vídeos aí que vai sair, eu acho que já saiu, que nós fomos para Florianópolis lá, até eu comentei sobre isso. Aí não adianta a pessoa querer mudar do país e dizer assim, eu vou melhorar, lá eu vou ficar rico. Vai ficar rico como? Todo país tu tem que trabalhar. Se você conseguir alguma coisa no Brasil, tu vai conseguir aqui também. Se tu vir já com algum dinheiro no bolso, só de documentação para um casal, tu vai gastar praticamente 10 mil reais. Aí se a pessoa vem só com 10 mil reais, não dá. Aí, para alugar uma casa, para tu mobiliar, pelo menos, tu tem que vir para cá em torno, no bolso, dinheiro vivo, em torno de uns 30 a 50 mil reais, no mínimo. Mínimo. Isso não para tu montar alguma coisa, isso para tu sobreviver de cara. E depois tu tem que ter uma renda mensal para entrar.
É mais ou menos isso. A gente não está, como é que é? É que muita gente diz, se é tão ruim, por que estão ali? Não é que é ruim. A gente bom. sempre diz, para nós, aqui é ótimo. Está sendo ótimo. Mas para nós viemos, nós temos a nossa casa no Brasil, então não desfizemos de nada. A única coisa que a gente vendeu foi o carro, né? E os móveis dentro de casa, alguma que coisa usar, de eletrodoméstico que estragar, né? Mas aqui é ótimo, tá? Porque muita gente também está dizendo que todo mundo mostra a Costaneira, mostra, só tem carro importado, tem... Gente, não, tem povo pobre, tem povo rico, tem povo milionário, tem povo que nem nós, que é os pobres. Sim, é por isso que eu digo. A gente vive aqui, a gente tá vivendo o país. A gente tá vivendo uma cultura diferente, é isso, né? A gente gosta porque aqui para nós é calmo, graças a Deus é calmo. Segurança é ótimo. Não saímos do Brasil, correndo do Brasil por causa de imposto, esse negócio, não saímos. Como a maioria diz, porque o Brasil não está dando. Gente, qualquer lugar é difícil. O começo é difícil, mas... quando a gente chegou aqui, que o pessoal já assusta que o país é diferente. Eu cheguei mais preparado do que ela. Porque eu acho que tu ficou mais na onda dos youtubers, que era só Costaneira, né? Para mim, me surpreendeu para melhor do que eu imaginei. Eu imaginei assim, umas ruas tudo esburacadas, tudo de terra, aquela sujeira, coisa. Não foi isso. É que na minha cabeça sempre pensei assim, o pior para mim é me surpreender para melhor, não eu pensar o melhor para me surpreender para pior. Isso. Aí para mim foi, quando eu cheguei eu disse, meu Deus, uma cidade maravilhosa. Só na aparência. Agora já ela se assustou um pouquinho. Se assustou por quê? Porque é uma cidade comum, não é uma cidade assim, não é uma Nova York. Hoje eu adoro. Porque também a Nova York também deve ter problema. Hoje eu adoro o Paraguai. Gosto da tranquilidade, gosto do povo paraguaio, porque são um povo que eles você vai dizer, porque ele não entende sim. Se falar devagar e eles explicam, falam de novo, se a gente pedir para repetir, eles repetem. Para nós, graças a Deus, nós nunca temos problema com nada, graças a Deus. Nada aqui no Paraguai, a gente respeita para ser respeitado. E segue certas leis, fizemos a documentação correta. Tanto nós já podíamos ter comprado um carro, que a gente vendeu o carro do Brasil para comprar um carro aqui. Só que a gente não comprou ainda. Por quê? Por causa que a gente está esperando sair a identidade agora, que saiu esse mês, né? Já saiu, né? A gente só não foi buscar lá ainda, né? Tem que ir lá buscar. Porque hoje está na Semana da Pátria, né? Hoje é Dia das Madres. Hoje é 15 de maio, tá? Esse vídeo vai ter um delayzinho e tal, mas hoje é 15 de maio. Ontem foi Dia da Independência do Paraguai, 215 anos. Ontem. E hoje é o Dia das Madres. Aí deu um feriadão prolongado, por isso está bem tranquilo. Por isso está bem calmo, tá tudo fechado praticamente, né? O pessoal sai, vai com a família, vai almoçar fora. Aí tem muita gente que vem para cá e diz assim, aqui a alimentação é cara. Não é cara. A alimentação é o preço normal. Se considerar, nós somos para o Brasil, no Brasil está mais barato que aqui a alimentação, ali em Santa Catarina. Algumas coisas, outras coisas não. Tipo aqui a gente come um doce de leite de qualidade. Pra mim, eu quase não gosto de doce de leite. Ela gosta, eu gosto mais do doce de mamão que tem para vender no Super 6, que eu adoro aquele doce de mamão, né? Mais do que doce de leite. Mas isso, o pão aqui é barato, o macarrão é barato, o arroz é caro, o feijão é caro, o bacon aqui é caríssimo. Tanto é que aqui o bacon tá praticamente R$80 o quilo. 70, R$80 o quilo. Que é o preço do Brasil também, né? Mas no Brasil tu encontra ainda em promoção, volta e meia. Mas é caro. Frutas e verduras. Aqui é meio deficiente nesse ponto. Mas o que você quer de fruta e verdura? Aqui a gente achou tudo que queria, menos couve e
Chuchu. E chuchu. Agora, mamão, melão, melancia, Tudo que é fruta. maçã, Kiwi. laranja, kiwi, pêssego, ameixa. É carinho? Mas toda fruta fora de época é caro. Uva também. E muita coisa, a maioria aqui é tudo importado. Então... Aí, vou segurar um pouquinho porque senão ela cansa. Ó, pra quem disse que não tem outros tipos de fruta aqui, ó. Tem ameixa, tem kiwi, tem laranja, tem maracujá, tem pera, ó, kiwi que tá caro, 49. Tem manga, essa é a manga brasileira, maçã, melancia, aqui outra manga, ó. Esse é o pelão ali do lado, tá 34. Aqui ó, pêssego. Aí, aqui verdura. Tem limão, tem laranja. Aqui ó, lechuga, tem abóbora, tem cenoura, tem abobrinha, pimentão. Aqui tem pepino, tem a remolacha, beterraba, tem a berinjela, tem ali que é tomatinho cereja, pimenta, limão, melão, que é pomelo, pera, ó, aqui o limão real, manzana, verde, juntinho. Aí tomate, repolho, cebola, batata, coco, mamão, já peguei, ó, mamão, pera d'água, o melão ali, ó, tá quanto o preço do melão? Pomelo, melão tá aqui, só deixa eu filmar. Tá, melão. Aí aqui tem limão, tem bergamota que tá sem preço, tem abacate, tá 6.950, tem a banana 7.950, tem a maçã argentina 21.000 quilos, tem batata. Tem aqui o que mais? Tem maçã colegiala, essa maçãzinha. Tem laranja aqui, ó. Essa aqui é brasileira, importada. Tem o alho, salsinha, cebolinha, rabanete, alface. Tem bastante coisa. Tem abóbora, lá, mandioca, lá tem repolho, batata doce, tem de tudo aqui. Só aqui ó, o abacaxizão grandão, 11.000. Aí assim é meio mais caro um pouco, e tem coisas baratas também. Aí tudo depende, né? Aí aquele vai depender muito da pessoa. Sim. Aí outra coisa também que eu penso, aí sei que tinha um vídeo que um rapaz, até um inscrito, ele disse assim, era bom vocês comentar sobre isso. Ele disse que falta tudo aqui na Encarnação, né, que ele foi embora. Não falta, depende do que tu vem procurando. Agora, vamos dizer, se tu quiser, vamos dizer, que nós comíamos muito lá era cuscuz, né? Flocão. Eu não vi flocão ainda para vender aqui. Mas daí você traz, quando vai pro Brasil, traz aí uns 4, 5 pacotes e faz. Ó, o café eu ia trazer lá, que nós fomos pra lá, eu pensei, vou trazer café. Eu não trouxe café. Por quê? Porque o café lá tá o mesmo preço que aqui o Nescafé. Aí trazer peso se... Aí não compensa. Aí tem coisa assim, vale mais a pena, não vale a pena? Tem, mas só que tudo depende, né? Aí o que mais seria... Pra quem busca tranquilidade,
sossego, a cidade que aquela cidade que a gente busca ainda assim, que hoje em dia nas grandes capitais, na grande está tudo muito, aqui é calmo. Os colégios, para quem tem filho, aqui é bom, tá? Sempre digo porque aqui é bom, porque os colégios ainda são Daí da época antiga ainda, bem da época tudo antiga. uniformizado. Como a gente sempre, o Paraguai para nós é ótimo. Antes de nós irmos para o Paraguai, nós pesquisamos, nós sabemos de ponta a ponta sobre Portugal. É o que a gente queria. Nós já até falamos nos outros vídeos, né? A ideia nossa primeiro era ir para Portugal. A gente não veio para cá porque viu o YouTube, porque tem a costaneira, porque não sei o quê. Não. Ó, nós pesquisamos. O primeiro vídeo que a gente viu daqui foi da Kombi Lavanda, do casal do Luigi como é que é o nome dela? Ó, eu lembro do nome dele, mas não lembro. E eles tinham a cachorra ainda, que ela faleceu. A Kombi Lavanda. Aí eles tinham passado aqui dizendo assim, ó, que a tranquilidade de encarnação e tal. Isso foi o que? Uns 3 anos atrás, 4. A gente tava vendo para Portugal, só que achei muito longe porque tem a família, né? Família, vai sendo mais perto para ir também. Tanto é que a gente vai pro Brasil, volta, passeia. A gente vai 2, 3, ó, nós temos aqui há um ano, né? Vai fazer 1 ano. A gente já foi o quê? 3 vezes pro Brasil. Agora em Portugal podia fazer isso? Não, até podia, mas haja dinheiro, né? Uhum. Aí aqui é bem pertinho, um pulinho, a gente tá ali. Aqui se eles precisam da gente para alguma emergência, a gente é rápido para estar no Brasil. Então a gente pensou mais na família e no país também, que a gente pesquisou o país de ponta a ponta, a documentação, como é que era, fácil de fazer, como né? é que era ficar aqui com a documentação, tudo, quanto custava, ele pesquisou tudo, quanto era, né? Então, a gente veio para cá já com a mente, eu tomei um choque, porque assim, ó, eu nunca, assim, ó, interior, nunca morei interior, assim, nós passamos bastante rua assim, que não tinha nada. Era soja, era Mas plantação. aqui não é interior, aqui é uma capital. Aqui, mas quando nós viemos. Quando nós viemos que eu me deparei assim, eu disse, meu Deus, não tem nada. Tô indo pro meio do mato. Aí quando cheguei aqui em Encarnação, é aí que eu vi. É uma estrutura ótima. Como as pessoas porque tem rua que todo o país, Florianópolis, nós gravamos, vai passar uns vídeos nossos de Florianópolis. Lindo, mas tem ruas lá também bem comprometidas. Eu não fui filmar a parte ruim de Florianópolis, por que eu vou filmar para quê? Não existe uma capital que seja tudo lindo de ponta a ponta, não. Então aí o pessoal diz, costaneira. Não é costaneira. É a cidade, é o povo, o acolhimento, é tu se sentir bem. É que a gente sente bem. Eu me sinto em casa. Senão a gente já tinha voltado. Nada prende nós aqui e nada prende nós no Brasil. Não. No Brasil, quer dizer, prende a família, né? Mas assim, não é emprego, não é não somos ricos, porque dizem, para ir tem que ter muito dinheiro. Não. Vai de cada pessoa, a economia de cada pessoa, nós vamos dizer assim, vamos supor, com 3 milhões vive aqui. Não sei como é que a pessoa vive. Tô balançando aqui, o vento tá ventando aqui, tá mexendo. Tá? Aí, então, a gente não pode dizer assim, tu vive com tanto. Não, vai de cada pessoa. Eu já vi bastante gente vindo, pessoas novas, não é pessoas de idade. Pessoas novas vindo morar e indo embora. Porque não... Por quê? Porque alugaram, não que coisa, mas alugaram apartamento, imobiliário, gastaram um monte. Deixa eu pegar um pouquinho que... Cansa? Gastaram um monte. Então, a gente já foi mais simples. Tanto aqui como em Florianópolis, como em qualquer país. Se tu é imigrante, tu tem o que primeiro? Ver o que tu quer. Economia primeiro, porque em todo lugar é caro. Não existe, acho que só se for lá pro... O que pesou vir para o Paraguai foi o seguinte: quando eu estava pesquisando, hoje eu não sei. Assim, eu olhei o Chile, aí lá o custo de vida era em torno de 30% a 40%
mais cara que o Brasil. A Argentina, 30 a 40% mais cara que o Brasil. O Paraguai era 30 a 40% mais barato que o Brasil, na época, porque aqui era 1.500 por coisa. Hoje está 1.200. Ficou mais, está quase emparelhando. Mas ainda dá uns 10, 20%, né? Aqui economiza no aluguel, que o aluguel ainda está barato. Muita gente diz que está caríssimo. Para nossa realidade de Florianópolis, aqui está barato. Um apartamento que nem esse que a gente mora, é um apartamento simples. Como tem ali, já tem um vídeo do apartamento. Procure aí atrás que tu vai ver. Ele é um apartamento simples, só que ele é bem localizado. Ó, daqui eu tô vendo o prédio onde que eu moro. Daqui, ó. Ele dá uma quadra. E aqui, ó, uma quadra a mais eu tô na Costaneira. Pra ver, a distância é bem curta. Atrás dessas árvores aqui atrás, ó, já é o Sambódromo o Sambódromo lá atrás e a Costaneira já é do lado, no outro lado ali. É uma quadra. Aí, tá custando 1,5 milhão. Hoje, o valor de hoje, quando a gente alugou, ele dava R$1.100. R$1.100, não chegava a dar 1.100, 1.060 acho que era. Hoje, pelo câmbio, não é fazendo lá procurando no Google, é o preço que sai para mim o dinheiro aqui. Hoje, ontem nós troquemos, né? Ontem. Eu troquei 1,5 milhão. Ele me deu exatamente, custou para mim com taxa, tudo, deu 1.328, R$1.330. 1.330. Então, 1,5 milhão o apartamento, tá me custando hoje R$1.330 o aluguel. Ele já está custando praticamente R$300 mais caro do que um ano atrás. Só que isso é culpa daqui? Não, continua o mesmo 1,5 milhão. O Brasil que desvalorizou muito a moeda, o Guarani valorizou e o real desvalorizou. Aí a gente paga o pato, a gente ganha em real. Aí custa um pouquinho mais caro. Mas a gente, quando veio para cá, a gente já planejou isso, pensando assim, ó, mesmo que ficar 1 por 1.000, a gente ainda tá bem, porque ele vai dar um aluguel de R$1.500. R$1.500 tá barato. Um aluguel que nem esse, como tá dizendo, um apartamento que nem esse aqui, se fosse lá no Brasil, em Florianópolis, que ele seria mais ou menos ali quem conhece Florianópolis, é próximo do Beira-Mar Shopping ali, eu ia pagar um apartamento, no mínimo, vamos dizer, se tivesse um prédio mais simples, que não tem, mas se tivesse em torno de 5 a 6 mil reais o aluguel. Aí aqui é mais barato. Compensa. Ó, a gente mora no centro, bem localizado e um preço barato. Alimentação, aqui a gente tá gastando R$1.800, R$1.700, eu e ela. A gente come tudo que quer. Isso não é alimentação, como eu disse, alimentação, água, lanche, tudo que a gente gasta, produto de limpeza, tudo que a gente gasta no mês. Em torno de 1.700, no máximo R$2.000 por mês. Aí, já vai vendo aí, ó, 2.000 mais 1.300, vai dar o quê? Já vai dar 3.300. Mais luz, mais água, mais telefone, é R$4.000. Mas antes já quer saber quanto que custa para um casal viver, que nem nós estamos vendo aqui, nossa realidade é em torno de 3.500 a R$4.000. Não é baratinho. Mas em vista do que a gente gastava em Florianópolis, é bastante. Lá a gente chegava a gastar 8. Aqui é a metade do preço. Para nós deu lucro, tá bom. Demorando bem. Lá nós não morava mal também, né? Não. E lá era casa própria, né? Tá alugado, aluguel de lá. E o aluguel de lá cobra aluguel daqui. Digamos assim, ó, 1 mês de lá dá 2 meses aqui. Do que tá alugado. Só que a nossa casa lá é em Águas Mornas, é do lado, né, de Florianópolis. E também a gente tem em Florianópolis. Só que tá tudo alugado. Mais alguma coisa, minha princesa? Não, por enquanto acho que é isso, né? Já falamos da fruta, coisa que o pessoal pediu como é que era. Já falamos desse negócio aí que o pessoal tá vindo migrar. Esse que eu vi do Palhano é o seguinte: o cara, né, ele diz, ele não tem renda no Brasil, fez a documentação e disse que ele vai prosperar com liberdade, vai enricar com liberdade. Daí o repórter pediu para ele:
Mas como você já tem um trabalho, tem uma renda, não tenho renda do Brasil, eu vou trabalhar aqui assalariado no que tiver. Nem que seja vender bala no sinal. Não, não vem. Se tu tá nessa situação, não venha para o Paraguai. É complicado. A pessoa vai vir para cá, vai sofrer, vai quebrar a cara, aí depois ainda vai embora e fica falando mal do país. E o país não tem culpa, que é a culpa de quem não planejou. Tem que pensar bem. Até o Paliano disse, né? Vão me crucificar. Eu acho que vão crucificar nós também. É como Portugal tá voltando um monte de gente. Por quê? Porque a maioria vendeu tudo que tinha aqui e arriscou, né? Aí às vezes não gostou, não se deu bem, não é outra cultura. Então, aí volta e fica falando mal do país. Ou então dizendo que foi atrás de youtuber, que o youtuber convenceu. Não pode, ninguém convence ninguém. Foi falado também, porque o YouTube faz a cabeça das pessoas. Gente, pessoas são adultos. É que nem nós somos adultos, nós sabemos o que é bom, o que não é. Então, e a gente sempre fala o que é bom para nós, a nossa realidade. A nossa realidade. É a mesma coisa. A roupa que eu uso com certeza não vai servir em ti, a não ser que tu seja do meu tamanho. Quem me conhece tem que ser bem grande. É por isso que nós viemos do Brasil para cá. A gente nunca falou, que eu não falo que o Brasil tá ruim, o Brasil tá isso. Não. Para nós o Brasil tava bom. Tava bom. Nós viemos só porque e o Brasil continua bom. É tipo uma aventura, que a gente não saía do Brasil. Então, só trabalhando a vida inteira. Se aposentamos, vamos mudar um pouco. Em vez de viajar, vamos dizer, nós podíamos vir para cá e ficar um mês aqui, um mês no outro lugar. Só que a gente resolveu vir para cá, sair assim, ir num lugar assim e viver o local. Viver é tu demorar, ficar aí 1 ano, 2 anos. Como eu disse, quando vencer a nossa temporária, a residência, eu não sei se vou renovar, talvez eu renove, talvez eu vá para a Argentina, talvez eu vou para o Chile, não sei. A gente tá numa fase da vida que a gente tá aproveitando a vida. A gente não tem... a realidade é diferente. A gente não tá mais acumulando coisas. A gente tá vivendo. E tá diminuindo. A gente vive hoje, vive amanhã e assim vai. Quem olha ali, vamos ver o vídeo da casa, diz, não, mas tá bom, é simplesinho, tudo coisa. A gente preferiu assim, tudo simples. Simples, porque a gente não quer acumular. Não. É por isso que a gente falou, antes de comprar alguma coisa aqui, a gente pensa, não porque às vezes, não, precisa. Porque depois, olha, é tão difícil porque tu começa, não, isso falta. Não, isso faz falta. Aquilo, não. Nós somos bem minimalistas, né? Só são grande do tamanho, né? Só grande do tamanho. Aí a pessoa disse que foi convencida. Quando peguei e pesquisei, eu usei muita coisa do YouTube. É a mesma coisa. Quem está assistindo tem que aproveitar. Tem alguma coisa que a gente fala aqui que pode ser útil para ti. Tipo documentação. Documentação eu expliquei passo a passo para a pessoa saber. Melhor do que quando eu fiz. Porque quando eu fiz eu tive que pegar um pedacinho aqui, um pedacinho lá, preencher lacuna que não existia. O meu não, eu deixei claramente, a pessoa sabe de ponta a ponta que... E já ajudamos bastante gente com o vídeo do documento. A pessoa diz, agradece tudo. A ideia nossa... Se a gente puder facilitar, a gente facilita, a gente não complica. A gente não, tipo, um monte de gente diz assim, mas você, até teve uma da minha família que disse, tu tem que ganhar dinheiro em vez de dar de graça. Mas nós, desde lá do Brasil, quando saímos, o dia que eu fizer, eu vou fazer ela completa. Porque tu é sempre pouquinho, eles nunca explicam detalhes do que faz, aonde vai. Nós fomos todos os órgãos que é necessário, fizemos a documentação tudo certinho. Tudo certinho. Eles ajudam a gente, tá? Eles não complicam, ajudam a gente. Aqui, tem outra, aqui em Encarnação, demora. É um pouquinho mais caro, por quê? Porque o documento daqui vai ter que ir para Assunção, de Assunção volta para cá. Eu vou fazer um vídeo
coisa, não nesse, que é outro coisa, desse do documento. Não, mas vou fazer como varia hoje. Faria um pouquinho diferente, seria um pouco mais barato ainda do que saiu para nós. Para nós deu R$9.000, então não foi muito. Não. 9 mil e pouquinho. Não. E sem assessoria, sem nada. E teria um jeito de ser mais rápido. Mas isso eu aqui fazer... demora mais por causa desse translado de Assunção para cá. Mas... Porque senão vinha rapidinho. Quem faz em Assunção diz que faz num dia, no outro dia já pega, ou 3 dias depois. No Migramóvel também é rápido. Mas, como a gente estava aqui, ia ter que ir para Assunção, alugar casa e tudo, então a gente preferiu ficar aqui e a gente está esperando. Por isso a gente ainda está no processo do finalmente da documentação. A gente não tem muita pressa também, né? Não, porque a gente só precisa de documentação. Eu quero para quê? Para comprar o carro, para nós podermos se locomover para um lado e para outro. Podia ter carro, sim. Como diz, dá para comprar carro, dá. Mas a gente prefere fazer tudo certinho. Eu prefiro estar no meu nome. Tem no cartório? Não, eu prefiro estar no meu nome. O documento no meu nome, a responsabilidade é minha. Então, tudo certinho. Tudo certinho. Nós somos assim, então... A habilitação aqui do Paraguai mesmo, é tudo... Podia ter trazido nosso carro do Brasil? Podia. Uma coisa que nós se arrependemos. Trazer o carro. Podia ter trazido. Mas, podia ficar com o carro aqui andando. Como a gente não sabia o que esperava a gente, então a gente preferiu vender e... Agora, ó, quem que tá vindo, se for a coisa, pode trazer o carro. Dá para rodar aqui tranquilo. Sim. Aí a gente não sabia, não tinha também, ninguém falava, né? Aí a gente tinha que imaginava, né? Mas dá para fazer. Foi a única coisa que a gente se arrependeu dos negócios que a gente vendeu, das coisas que a gente vendeu, porque eu... não ter trazido, e pode trazer, tá? Eletrodoméstico, uma coisa, eu trouxe minha escova de cabelo, trouxe meu secador. Isso aí podia ter trazido. Podia ter trazido, eu fiquei com medo. A cafeteira Doce Gusto, eu vou comprar uma aqui agora. Que eu gosto daquele. Podia ter trazido a nossa cafeteira. Vendemos baratinho, então, né? Tá bom. Mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Nada que aqui eu possa comprar também. Só que eu não quero muita coisa, né? A gente tá comprando... uma coisa. Quando se vinha ali, dá um jeitinho na coisa, né? Eu disse pra ela assim, eu queria trazer uma coisa assim, pano de prato. Eu disse, não, você guarda aí, compra tudo lá. Compra tudo lá. Eu disse, olha meus panos, eu quero levar meus panos. Não, compra tudo lá. A gente compra tudo lá, é baratinho, baratinho, baratinho. Mas só é baratinho. Só que baratinho aqui, baratinho ali, baratinho lá. E eu já tinha. Eu não consigo colocar na mala, mas não trouxe. Mas não trouxe. Então, quando a gente vai no Brasil, aí a gente, tipo, dá para pegar uma coisa, a gente pega, porque nossa casa tá alugada, né? E tem uma peça que tem uma peça que nós deixamos, uma edícula, que nós deixamos, tem bastante coisa, gente, bastante coisa mesmo, bastante de copo. O que eu comprei aqui, copo, taça e tudo, louça e um monte de coisa guardada. Então, mas só que a gente, como tá alugada, a gente não vai ficar... Mas eu também não trago muita coisa, porque eu comprei aqui, aí o que eu tenho aqui é suficiente. Agora a gente ia comprar uma panela grande para fazer sopa, desistimos. O dia que vir algum parente meu para cá, eu vou na loja e compro mais prato, mas eu tenho prato, comprei até demais. Então, o suficiente para a gente viver. E aqui, o bom é que aqui se vive. Aqui não é o que eu já falei, aqui, eu gostei daqui porque não tem a competição do Brasil. Teu carro é melhor do que o meu, tua casa é melhor do que a minha, e tu tem isso, tem que ter aquilo para mostrar, para poder... Aqui não. Aqui tu não sabe quem é pobre, quem é rico, no meio está tudo junto, são tudo pessoas... Eles vivem. Eles não ligam para casa, não ligam para carro, nada. Pessoal daqui, os paraguaios, eles vivem a vida. Não é só carro vivem velho, família. como o pessoal diz. Não. Teve num comentário do Facebook que eu vi, estava bem assim, ó. O pessoal tá indo pro Paraguai, aí diz, lá tem qualidade de vida. Lá eu vou lá e vou comprar um carro 2008, 2007, 2009, e isso é qualidade de vida. Só que pera lá, não existe carro só 2007, 2008, 2009. Tem os carros 2007, 2008, 2009, tu olha assim, parece muito mais novo do que os novos do Brasil, quase. Aí, só que o custo, o preço dele, para ter uma ideia, o carro que a gente vendeu no Brasil era uma Tucson, né?
A gente vendeu por 46, né? 46 mil, sobrou. 46 mil. Uma Tucson, a gasolina, tá? Só gasolina. Aí a gente compra aqui 2 anos mais velha, né? 2 anos mais velha, só que a diesel, né? A diferença é bem mínima, né? Gasolina para diesel é quase nada, né? Aí a gente compra por metade do preço, por 20 mil, 25 mil, nada esse ano. A gente compra o quê? Ou então, em vez de nós tínhamos uma Tucson, podemos passar para um Santa Fé, também é 2 anos mais velho, né? 2 anos mais velho, e nós vamos pagar no Santa Fé 30 mil reais, ou seja, mais barato que a Tucson, e o Santa Fé é melhor do que a Tucson. Outra, então a gente pode pegar a Tucson nova pelo valor da Tucson que a gente vendeu lá. E a Tucson aqui, todo o Santa Fé, a Tucson é tudo diesel, tá? Então... Aí aquele é carro mais velho? Depende do carro que tu quiser. É por isso, gente, aqui a gente vive. Aqui, graças a Deus. Aí? Deu tosse. O carro. É um mundo. Continuando o carro. Você quer comprar um carro mais novo? Tem carro mais novo. Sim. Tu for comprar um carro de 100 mil reais no Brasil, tu comprar um carro de 100 mil reais aqui, vai ser um carro que no Brasil tu vai pagar 150. É essa a diferença. Tu comprar um carro um que é 100 mil no Brasil, tu vai pagar aqui em torno de 75, 70, 60 e pouco. É isso que a pessoa não vê. Aí ele disse assim, não, a maioria das pessoas estão comprando carro 2007, 2008, 2009. Nós mesmo vamos comprar nesse ano. Gente, aqui o carro velho é cheio de novo. Eu vou comprar nesse ano porque o carro tá bom e é o que a gente precisa. Para que eu vou gastar um dinheiro a mais para me amostrar, dizer assim, eu comprei, no Brasil um Corolla. Aqui tem o Prêmio, que é um carro da Toyota acima do Corolla, tá mais barato. Então para que eu vou comprar? Uma Mercedes, então? Vamos comprar uma Mercedes, né? Uhum. Mas para que? É uma besteira isso. Aí aqui, a gente vai comprar um carro 2007, 2008. Madino, quando a pessoa muda para cá, uma das coisas que quem tá lá no Brasil, que falou besteira assim, que nessa aí que vão para lá, vão comprar um carro mais velho, ou vão viver uma coisa, é que tu muda para cá, tu muda a tua cabeça também. A hora que tu mudar para cá, tu mudar a tua cabeça, pensar que nem o povo daqui não dá tanto valor, começa a dar valor no que interessa, você começa a ver assim, para que eu vou comprar um carro tão caro? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Não tem necessidade. Não vem pro Paraguai com a cabeça no Brasil. Tem que vir pro Paraguai e viver o Paraguai. Tu tem crédito no Brasil, aqui tu não tem. É um outro país. É igual a mesma coisa, tu vai para Portugal, tu tem crédito no Brasil. No Portugal tu não tem. É como nós dissemos, no Brasil eu compro carro por telefone. Aqui eu tenho que ir ou no contato. Mas tu compra por telefone e fica pagando a prestação. Sim. E aqui você compra à vista e vive a vida. Isso é verdade. Tu compra à vista, é um carro mais velho? Mas tu compra à vista, ou então até coisa. Nós podíamos comprar mais novo até do que o nosso. Mas só que a gente quer um mais velhinho para economizar dinheiro. O dinheiro que vai economizar nós vamos botar em diesel. Vamos queimar diesel. E passear. Conhecer lugar, porque o mundo é tão bom, né? Tão grande, tem tantos lugares para conhecer, é bom passear. Nem aqui a gente conhece tudo, porque a gente vive mais aqui por perto, né? Porque não tem carro, se tivesse carro, como já falamos, Santa Rita, Obrigado, um monte de lugar aí que a gente pode ir passear, que são lugares bons, bonitos também. Jesus, Trindade, tem essa ruína, né? O Paraguai é grande. Aí tem a Argentina aqui, Misiones também. Tem muita coisa para ver. Então é tudo perto. Nós temos que andar de trem também, nós temos que fazer de trem. Ainda não fomos. Que não sei se o vídeo vai sair ou não, acho que vai ser depois nós vamos ir até Foz agora. Também, daqui uns dias. Tudo é a vida, né? Gente, então essa é a nossa realidade.
Aí, Há quem diga que a gente está certo, a gente está errado, mas não sei, né? pela nossa idade, opinião Mas ele não segue muito opinião não, mesmo. não nos afeta, não. Tanto é que eu digo assim, ó. Uns disseram assim, mas no vídeo você podia fazer isso. Podia, eu fiz o vídeo conforme eu quis. Eu não estou cobrando nada por isso. É. Eu não ganho nada por isso. Também não faço questão de ninguém vir para cá, não vendo assessoria. É. Quem vende assessoria tem que convencer as pessoas a virem. Eu não ganho assessoria. Eu prefiro que a pessoa venha para cá, venha consciente, que eu encontro na rua e dizer assim, pô, as palavras foram boas, o teu vídeo foi excelente, gostei de ouvir. Eu prefiro assim. Como a gente já encontrou bastante gente e O pessoal agradece, é assim mesmo. Eu ia vir de um jeito, vim do outro. É assim mesmo. Aqui, ó, encarnação, como o pessoal diz assim, não dá para investir. Dá. Quem quiser investir, o pessoal tem que ver assim, ó. Todo lugar que falta alguma coisa, se você vir para cá e dizer assim, pô, mas eu queria comer a não sei o que lá, vamos ver, galinha, sei lá, assada, sei lá, qualquer coisa. Não tem aqui para vender. Beleza, então vem, faz, monta, faz o negócio rodar e vai embora. Ou do frango ali, o Paulo, do frango e frango frito. Tá se dando bem, tá graças bem. a Deus. Ainda bem. Tem um monte de gente aqui, muito brasileiro que vieram. O da hidroponia também está se dando bem. Tem um monte de gente que está se dando bem. Todos estão construindo. Cada um no seu ramo. Não posso dizer, às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou médico, dentista, eu sou pedreiro, vai funcionar? Tudo vai depender de ti. Tem pedreiro rico no Brasil e tem pedreiro que trabalha a vida inteira e não ganha nem para comer. Qual a diferença dos dois? Um teve sorte, outro não. É o jeito de tratar, o jeito de fazer as coisas. É que é negócio. Casa de ferreiro, espeto de pau. É verdade. Primeiro de tudo, o pedreiro ele tem que fazer uma coisa boa para si. Se ele não fizer nem para si, imagina para os outros. Tudo depende. Não é o local que muda as coisas. Não. Eu conheci gente que dizia assim, eu fui feliz lá naquela cidade que eu morava antes, que eu vim, lá era bom. Lá eu ganhava dinheiro, fazia isso. E voltava para aquela cidade. Aí dava o quê? Uns 6 meses, um ano, a pessoa falava para mim assim, ali, quando eu me arrependi de ter vindo para cá, porque aí onde que tu tá, aí que é o lugar que dá dinheiro. Agora me diz, qual é o lugar que dá o dinheiro? É que a pessoa tem que ver assim, tem pessoa que hoje aqui vamos encarnação, vamos vir para cá, aqui tá uma maravilha, tô vivendo bem, coisa. Aí eu pego e digo assim, mas não, Florianópolis era melhor, lá era bom, eu vivia melhor. Quem disse que eu voltar agora para Florianópolis eu vou ter a mesma vida? Ninguém, o passado passou, foi, agora é o futuro. Eu vou para Florianópolis, vamos dizer, metade dos que eu conhecia já não estão morando lá, ou saíram, sei lá o que, estão fazendo outra coisa. Aí eu vou dizer assim, pô, não era isso que eu queria. Eu vou voltar para a encarnação, a encarnação que era bom. Já a encarnação não vai ser a mesma. Por isso que passado foi. Você tem que ir para frente. Verdade. Mais alguma coisa, minha princesa? O sol tá pegando nós. Mas é bom pegar a vitamina D, né? Não, aqui hoje tá bom. Tá bem. Eu tô vendo, ó. Tô de manga comprida, ela também. É porque aqui deu uns dias friozinhos agora. Chegou a época da sopa. Mas seria isso mais ou menos. Espero que tenha servido para alguém. Se servir, é muito bom. Deixe seu like, bota de onde vocês estão vendo a gente. Se gostou do vídeo, se não gostou, dá o dislike. Fala o que tem que melhorar. A gente tenta melhorar. Se tiver condição de melhorar, a gente melhora. Se não tiver, só não diz que eu tenho que emagrecer, porque daí vai ser uma coisa muito difícil. A idade já não deixa. Já tá complicado. Bem que eu queria, mas... E também não vou fazer regime, não vou tomar, como é que é? Que estão vendendo aí bastante no Paraguai. O Monjaro? O Monjaro também não vou tomar. Não. Eu tô feliz assim. Já estamos com uma certa idade, eu vou...
É bom, até a gordura ajuda a gente a se aquecer um pouquinho. Ai, ai. Então, gente, ó, obrigado por cada um que assiste, que deixa comentário, que elogio, que crítica, tudo é válido. Tudo é válido. A gente responde sempre as pessoas, se tiver alguma dúvida, pergunta que a gente responde. Então, essa é a nossa vida, o banco da praça. Uma hora dessa, sentado, Mas no no feriado solzinho, hoje. no feriado. Sexta-feira, 15 de maio, feriado. É. Dia de la Madre. Aqui é dia das mães hoje. É, então eu não podia nem, eu tenho que estar na praça mesmo descansando, porque eu sou mãe, né? Então já que hoje é dia das mães, feliz dia para todas as mães aí do que Brasil, do Brasil, do de Paraguai, todo, né? do Paraguai, Da todas as Argentina. madres do Paraguai, Argentina, De todo Brasil, lugar que está assistindo. de todo mundo, porque mãe sempre é uma luta, né? Então, Se ela diz, né? A minha neta disse que eu sou uma mãe para ele. então, um beijo para todas as mães, bastante saúde e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até. Fomos.